Olá, eu me chamo Ariela Vizino Feitosa, sou mestranda do Profei, turma 6 da Unesp. Neste vídeo, eu vou apresentar algumas reflexões sobre o enigma de Caspar Hauser, relacionando a trajetória desse personagem aos conceitos da perspectiva histórica-cultural de Vygotsky. O filme se passa na Alemanha, no século XIX, e conta a história de Caspar Hauser, um jovem que passou grande parte de sua vida confinado em um pequeno espaço, praticamente sem contato social, sem acesso à linguagem e à cultura. Ele era alimentado apenas com pão e água por um homem misterioso. Por volta dos 16 anos, Caspar é encontrado em uma praça carregando um bilhete que indicava que ele deveria ser encaminhado para a cavalaria, com o objetivo de servir ao rei. Apesar de apresentar condições biológicas para falar, Caspar não conseguia estabelecer um diálogo com as pessoas e apresentava comportamento muito discrepante daqueles esperados para alguém da sua idade. Depois que Caspar é encontrado, algumas pessoas passam a observar a sua condição. Percebem que ele manifesta dificuldades para se locomover, não consegue sentar-se adequadamente à mesa e demonstra resistência para aceitar alimentos diferentes daqueles aos quais estava habituado. So, komm. Ja, das reicht. Füße zurück. So, sitzen. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento humano não se restringe a uma dimensão puramente biológica. Para o autor, não nascemos prontos, mas tornamo-nos humanos por meio das interações sociais e da apropriação da cultura. A partir dessa perspectiva, as condições de Caspar revelam o quanto ele havia sido privado de experiências básicas de convivência. Em determinado momento, são realizados testes para compreender melhor o seu mistério. Uma espada é movimentada próxima a seu rosto, mas Caspar permanece praticamente sem reação. O personagem é posicionado diante do fogo. Inicialmente, esse demonstra curiosidade e não compreende o perigo. Porém, ao tentar segurar a chama, queima seu dedo, sente dor e lágrimas escorrem pelo seu rosto. Essa cena revela que Caspar não possuía conhecimentos que parecem óbvios para uma pessoa de sua idade, como a noção de perigo diante de determinadas situações. Para Vygotsky, muito dos saberes, significados e modos de agir que desenvolvemos são construídos nas relações sociais e nas experiências mediadas, o que evidencia o profundo impacto do isolamento a qual Caspar fora submetido. A ausência de interações sociais durante a infância também pode ser relacionada às dificuldades apresentadas pelo personagem no que tange à comunicação, ao pensamento simbólico e à formação de vínculos. Caspar, então, passa a conviver com outras pessoas. As crianças tentam ensiná-lo a recitar poemas, enquanto os adultos a escrever. Assim, gradativamente, o personagem começa a se desenvolver apesar das dificuldades. Mich hat geträumt. Du hast geträumt?
Was denn? Erzähl doch. Ja, es hat mich geträumt. Ich freue mich, dass du Fortschritte gemacht hast. Para Vygotsky, a relação do ser humano com o mundo não ocorre de forma direta, mas é mediada por outras pessoas, pelos instrumentos e pelos signos produzidos culturalmente. Assim, as pessoas com quem passa a conviver desempenham o papel de mediadoras de seu processo de aprendizagem, possibilitando seu contato com a linguagem, com os costumes e com as formas de organização da sociedade. Sob essa premissa, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores ocorre inicialmente no plano social, por meio das relações com o outro, para posteriormente ser internalizado pelo indivíduo. No caso de Casper, esse processo pode ser observado à medida que ele passa a utilizar novas palavras de forma autônoma, identificar objetos e responder a questionamentos. De acordo com Vygotsky, a linguagem assume centralidade na organização do pensamento e na constituição das funções psicológicas superiores. É por meio da linguagem que o indivíduo atribui significado às suas experiências e amplia sua capacidade de interpretar a realidade. Por esse motivo, a privação dessa ferramenta durante grande parte de sua vida limitou a compreensão de Casper sobre o mundo. Mesmo se desenvolvendo, o personagem ainda manifesta dificuldades para entender conceitos abstratos, como a noção de Deus e de fé. Em outra cena, Casper tenta ensinar um gato a andar sobre duas patas. Essa ação demonstra que o personagem estava começando a se apropriar das condutas sociais, mas ainda precisava compreender seus significados para aplicá-los de forma contextualizada. Quando Casper entra em contato com manifestações culturais, como a música, e aprende a tocar piano, ele passa a demonstrar sensibilidade e emoção, evidenciando o impacto da cultura. In F-Dur. Esse momento é significativo porque a arte é uma produção cultural construída historicamente pela humanidade. O Enigma de Casper House é um filme bastante significativo para compreender a perspectiva histórico-cultural. Assim, a partir de Vygotsky, podemos compreender que o desenvolvimento humano configura-se como um processo social e histórico, construído nas relações que o indivíduo estabelece com o outro. Dessa forma, a trajetória de Casper nos convida a refletir sobre aprendizagem, desenvolvimento e educação.